Vamos discorrer aqui um pouco sobre predestinação. Inicialmente podemos observar o que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 8 de Romanos, a partir do versículo 28. Ali Paulo vai declarar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu decreto. Atente-se para a palavra aqueles. A palavra aqueles, você tem todas as pessoas, então aqueles está especificando certos indivíduos. Aqueles não são todos. Aqueles traz uma seleção. Então esse assunto torna-se polêmico, porque dizer que Deus escolheu uns e rejeitou outros, isso gera uma sensação de injustiça, vai gerando várias complicações, vários pensamentos. Você pensa, como eu vou saber se sou escolhido, né? Por que Deus me escolheu? E por aí vai. Mas vejamos como isso é bem até repetido, essa expressão, aqueles. Um pouquinho mais à frente, no mesmo capítulo, ele vai dizer: aqueles que ele conheceu, a estes predestinou, e aos que predestinou chamou, e aos que chamou justificou, e aos que justificou glorificou. O apóstolo Paulo traz essas palavras, e até os dias de hoje isso gera várias interpretações no meio evangélico, no meio cristão. E vamos aqui falar um pouco disso. Eu não sou o dono da verdade, ninguém é dono da verdade. A verdade é Cristo, a verdade é o Espírito, a verdade é o próprio Deus. Um ponto a ser estabelecido é que não se trata de Paulo, de Pedro, Tiago ou João, nem mesmo de Jesus fisicamente. Se trata do Espírito, se trata da inspiração da mente de Deus. Como podemos ver a expressão de Jesus em São Mateus capítulo 16, onde ele diz: Tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. A edificação da igreja de Cristo não é sobre um homem. Então a compreensão dessa passagem é que Pedro faz parte da rocha, faz parte dessa grande edificação. E a rocha sobre a qual a igreja é edificada é o próprio Cristo. Conforme Efésios capítulo 2, a partir do versículo 17, Paulo ali fala com maiores detalhes, dizendo que de ambos os povos Deus fez um novo povo. E esse novo povo não pertence a essa velha criação. Não se tratam de judeus nem de gentios, mas um novo povo em Jesus, família de Deus. E são edificados sobre os ensinamentos dos profetas e dos apóstolos, sendo Cristo a principal pedra de esquina, no qual todo edifício cresce para a morada de Deus em espírito. Então percebemos que se trata da rocha inabalável, se trata da palavra que não passa, que não falha, que é a própria palavra de Deus, e não palavra de homens, não interpretações de homem. Pedro vai dizer em uma das suas cartas que as profecias da Escritura não procedeu da vontade humana, por isso que não é de interpretação humana. Não haverá nenhum doutor, nenhum filósofo que possa extrair o sentido
o significado da profecia, o significado da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é oriunda do coração de Deus. E somente conhece o coração de Deus o Espírito de Deus que ali está. Então, assim como esse Espírito inspirou homens para escrever a palavra, esse mesmo Espírito inspira homens para falar os significados, para falar a palavra. E isso é para a nossa edificação, conforme está lá escrito em Efésios 4:11, que ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para doutores, para o nosso aperfeiçoamento, para que nós cheguemos à unidade da fé. Então há uma edificação, o ensinamento da palavra é para um propósito. Paulo vai dizer em outra passagem: sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em você. Então, Cristo vai sendo formado, você vai ouvindo, e aquela palavra germina, e então vai sendo formada, até que isso se estabelece. E então, quando isso se estabelece, você não é mais levado por ninguém. O mesmo Espírito está ali te guiando em toda a verdade. Mas isso é processual. E Deus tem seus homens e mulheres e pessoas e ferramentas, mas o Espírito é um só. E o propósito e alvo é Cristo. O propósito é a nossa salvação. Agora vamos voltar ao assunto e esquadrinhar isso. Predestinação. Falou-se em predestinação, logo você pensa também no livre-arbítrio, porque implica nisso. Se Deus já escolheu certas pessoas, então não há nada a fazer, aquelas pessoas não resistirão à sua vontade, e aí vira essa confusão na nossa mente de tentar entender isso. Mas vamos lá. Vamos pegar um exemplo aqui de um grão de feijão, por exemplo. O grão de feijão, ele está determinado a ser feijão, porque já vem na sua natureza, ele foi criado um feijão. Ele não foi uma outra semente que evoluiu até chegar a um feijão. Simplesmente ele já foi feito pelo Criador um feijão. E ele tem dentro de si todos os outros feijõezinhos que haverão de vir. Então a predestinação não tem nenhuma injustiça da parte de Deus. A predestinação não se trata de Deus ter escolhido porque é onisciente, por ele ter visto quem era salvo ou não. Não tem nada a ver com isso. A predestinação é como esse exemplo que eu dei do grãozinho de feijão. Então vamos para a Bíblia confirmar isso. Aonde estavam estes que ele predestinou? Não estavam no templo. Então não se trata de escolha temporal. Não se trata de pessoas humanas aqui da terra, meramente isso. Não se trata disso. Estava em Cristo antes do mundo existir. Esses são os que são predestinados, esses que são os eleitos, porque eles estavam em Cristo antes do mundo existir. Percebe? Como o grão de feijão tinha vários outros feijões, todos os feijões estavam naquele primeiro grão, assim todos os salvos estavam em Cristo. A igreja estava em Cristo. A igreja não é judaica, a igreja não é gentia, a igreja é simplesmente da criação celestial. Então ela estava em Cristo antes do mundo existir. Aqueles que ele conheceu, não se trata do conhecimento prévio de Deus, não se trata da onisciência, mas se trata da essência do Pai. O que Tiago vai dizer? Tiago vai dizer que o Pai nos fez como primícias da criação. Nessa mesma compreensão, o capítulo 12 de Hebreus, Paulo vai declarar:
chegamos à Assembleia Universal dos Primogênitos. Perceba que é estranho essa linguagem, primogênitos, no plural. Você tem 10 filhos, um exemplo aqui. Um só é o primogênito. Os outros vão ser secundários, um após o outro. Mas aqui Paulo vai dizer que nós fazemos parte da Assembleia Universal dos Primogênitos. Esse assunto é o mesmo, mostrando que dentro daquele um havia vários. Então Jesus, sendo o unigênito do Pai, quando ele faz o sacrifício, quando ele morre e ressuscita, como ele disse em parábola, ele disse que o grão de trigo, se morrer, daria vida a muitos. Se ele não morresse, ficaria só. Mas como ele morreria, ele traria vida a muitos. E foi exatamente isso que aconteceu. Assim como o grão, quando o grão morre, e então ressurge, e vários outros grãos vêm ali, assim Jesus Cristo, quando ressuscitou dos mortos. Isso aconteceu para que ele fosse derramado na igreja. E então, aquele que estava acima de todas as coisas, ele então desceu às partes mais baixas. E então, cumprindo a obra, ele retorna ao alto. E lá de cima ele se derrama aos homens. E esse é o grande mistério de Deus. Os seus filhos começaram a ser manifestados a partir do um. Daquele um veio então todos esses. Então nós fomos predestinados nele. Estávamos nele. E isso se dá pelo chamado. Aqueles que ele conheceu, predestinou. Aos que predestinou, chamou. Jesus disse, aquele que é da verdade ouvirá a minha voz. Ele não disse que todos são da verdade. Aquele que é do Espírito, esse ouvirá a voz dele próprio, a voz do Espírito chamando. É essa voz quem desperta. Não se trata da carne. Pela carne não há como escolher a Deus. E se você escolhe a Deus, você escolhe de forma errada. Você se torna somente um religioso. Agora, quando você está ouvindo o som, quando você de fato recebe a voz, então você desperta. Então você vence o maligno. Você tem um novo nascer. Você é renovado, é regenerado. Você em Cristo é uma nova criatura. E isso é só para os predestinados. Isso não tem nenhuma injustiça da parte de Deus. O Filho do Homem não veio buscar as pessoas aqui. Vejamos o que ele mesmo declara em João 17. Ele disse que recebeu o poder. Leia João capítulo 17. O Filho recebeu o poder sobre toda a carne. Veja, toda a humanidade. Jesus comprou toda a humanidade. E ele simplesmente comprou a todos. Agora, a quem ele dará a vida eterna? Ele vai dizer, para que eu dê a vida eterna a todos aqueles que me destes, porque eram teus e tu o me destes. Está se tratando exatamente disso. Seres humanos que estão aqui na terra, mas que não são oriundos da terra. O que é oriundo da terra são esses corpos. Agora, esses que são de Deus tiveram uma pré-existência em Deus, tiveram uma programação, uma essência em Deus. E então esses é que são os eleitos. Isso não tem nada a ver com livre-arbítrio ou escolha humana, e muito menos com injustiça da parte de Deus. Ele é o Criador de todas as coisas. E Deus não tem nada a ver com os nossos desejos carnais terem povoado a terra dessa maneira que assim foi. E alguém vai querer fazer embaraço com a palavra que fala a Adão, multiplicar e encher a terra, ou até mesmo a Noé, que também é dito a mesma coisa, multiplicar e encher a terra e sujeitar-a. Agora, em momento algum, Deus está dizendo que isso é salvação. A salvação vai ser quando Deus diz algo semelhante a isso aos discípulos. Ele vai dizer, pregai, ide, fazei discípulos.
reino está anunciado pelo Evangelho. Então, nessa passagem, sim, a salvação pelo Evangelho da paz, fazendo discípulo de todas as gentes. Todo aquele que recebe o poder, recebe o Espírito Santo. Esse é o poder de te tornar filho de Deus, porque pelo nascimento carnal ninguém é filho de Deus, é meramente uma criatura. Então pela carne ninguém consegue ser salvo, mesmo que você tenha nascido na igreja, que você seja filho de pastor, seja lá o que for, você precisa nascer do Espírito de Deus. A salvação é única pelo Evangelho, o Evangelho único de Cristo. Esse é o poder de Deus para a salvação de gentios, judeus, seja lá de quem for. Não há injustiça da parte de Deus, não há como salvar ninguém. A salvação é exclusiva de Cristo. Ele é o autor e consumador da fé. Nós não podemos querer ser bonzinhos e achar que o mundo inteiro vai ser salvo. Nós precisamos esquadrinhar a Escritura e confrontar com a própria Escritura. Você vai encontrar o mesmo apóstolo Paulo dizendo que a vontade de Deus é que todos sejam salvos, é que se arrependam e venham ao conhecimento da verdade para se salvarem. E aí você diz, então por que Deus não faz isso? É exatamente pelo que o mesmo Deus já disse. Ele mesmo disse: aquele que é da verdade ouvirá a minha voz. Ninguém vem a mim se primeiramente por meu Pai não foi enviado. Não é toda a planta que o Pai Celestial plantou. Veio um inimigo e também semeou semente. Você pode ter, quando você tem muitos filhos, vai sempre ter aqueles que não vão seguir seus passos, que não vão ser sua cópia. Veja o caso de Noé, como ali Cão trouxe a perversão. Agora, relacionado a Deus, você pensa, ora, Deus é perfeito, então seus filhos terão que seguir os passos de Deus. Isso é. O ponto é que pela carne não somos filhos de Deus. Não somos filhos de Deus pela carne. Deus não é carne. Ele se fez carne para nos libertar da carne. Os seus filhos é oriundo do seu espírito. Adão estava vestido de carne e Adão pecou. Então quando Adão peca, ele deposita todos os filhos de Deus ali na carne. Por isso que todos pecaram. E por isso que o segundo Adão, o filho do homem, Cristo, vem e se torna carne. Então ele teve que vir resgatar da carne. Você está em carne, mas você não é carne. Agora, outra situação. Não se trata do seu espírito humano que você recebeu ao nascer. Todos os humanos têm espírito, têm alma, é uma alma vivente. E isso não tem nada a ver com ser filho de Deus. O espírito volta a Deus que o deu. Em Eclesiastes vai dizer isso. Então quer dizer que todo mundo vai voltar a Deus? Não. Isso está falando do mecanismo da vida. Isso está mostrando o autor da criação. Deus criou o próprio mal. Deus criou todas as coisas. Nesse aspecto, voltar a Deus está simplesmente dizendo que os animais, as pessoas, mesmo sem ter Deus, simplesmente elas são desfeitas. Elas não vão ter vida eterna. Então o mal vai acabar. Tudo volta a Deus nesse sentido. Agora, o voltar a Deus para a salvação é reconciliação. E reconciliação não é
Reconciliação não é com suas próprias forças. Você não se auto-reconcilia. Nenhum homem pode reconciliar-se com Deus, nem muito menos reconciliar outros. Essa reconciliação é única de Cristo, a palavra. A palavra te reconcilia com o Pai, porque a palavra vem do coração de Deus, se expressa, entra no ouvido do eleito e então resgata ele de volta para Deus. Então você ouve, logo você tem fé, e a fé germina o Filho de Deus, que Deus faz morada, e aí a obra se completa. Dentro desse processo, por um lado simples, por outro complexo, a fé vem pelo ouvir. Não necessariamente seja uma pessoa falando para você. Se essa pessoa falando, por dentro dela é o Espírito falando, aí Deus está falando. A fé então é gerada pelo Evangelho vos gerei. Veja, Paulo declara isso. Então, não eram filhos de Paulo, eram filhos do Evangelho, que é a palavra, que é Cristo. A mesma coisa é hoje. Um homem inspirado por Deus falando o Evangelho de Cristo, ali é o Espírito Santo falando. E se alguém ouve, está ouvindo a Cristo, recebendo fé para vencer a carne. A carne é esse mundo, são esses desejos, são esses embaraços aqui da vida. Então a fé, essa palavra, te transporta para o reino do Filho, que é a palavra, que é Ele nas alturas, que é outra dimensão. Você então ali é cheio do Espírito. O templo onde habita Deus não se trata desses 16 elementos temporais, mas é o novo homem, gerado em verdadeira justiça e santidade. Ele disse: eu virei, me manifestarei a Ele. Viremos, eu e o Pai, faremos nele morada. Aí está a nova criação, aí está a redenção, aí está a reconciliação, aí está a predestinação da qual estamos falando. Essa parte conheceu, predestinou, chamou. Então essa terceira coisa que é chamar, é no chamado aonde começa a se manifestar essa grande salvação. Então, conheceu antes, está no oculto, no invisível. A predestinação também, antes do mundo existir. Tudo isso está na linha da eternidade. E então o chamado, a voz então ela entra no tempo. E então a voz encontra você e puxa para si. Você então é arrebatado para Deus. Aí está a voz que justifica. Aqueles que predestinou, chamou. E aos que chamou, justificou. Então a voz, quando chama, te justifica. E essa justificação não é simplesmente como você faltou no trabalho e apresenta um atestado para justificar aquela falta. Não. Justificados pela palavra, pela voz que chama, é gerar de novo. Você nunca cometeu pecado. Quando você é gerado dessa voz, você é um novo homem. É um santo em Cristo, sem nenhuma condenação. Aí você é justificado. E se você é justificado, então todo o direito de ser glorificado você tem. A glorificação é esse estágio final aonde o Pai entra, aonde o Pai declara: tu és meu filho, hoje te gerei. Tu és meu filho amado, a Ele ouvi. Na glorificação você está pronto. Você então tem vitória sobre a morte. Você agora é um filho de Deus ressuscitado e glorificado. Então você está completo. Agora você exerce com maestria, com inteira certeza de fé, o teu chamado. E a morte simplesmente já não mais existe para todos esses que estão em Cristo Jesus.
Esses sim são os predestinados nele. E quando ele se manifesta, então também somos manifestados em glória. Cristo está sendo glorificado em seus santos. E aí vem mais uma compreensão errada. Acha que é algo coletivo, que um dia isso vai acontecer. Isso é totalmente individual. Ele vem individualmente a cada um dos seus. Ser glorificado é isso. Essa nuvem de glória é sua presença. Se Cristo vive em mim, já não vivo mais eu. Eu agora estou glorificado com Ele, Ele em mim. E então, viver é Cristo, morrer é ganho. Deus abençoe a sua vida. Deus te fortaleça. E não vamos nos embaraçar nessa questão de que quem Deus escolheu. Não nos compete saber, não nos compete procurar quem é Judas, quem é o traidor. Tudo se revela em seu tempo. Assim descansemos e com inteira certeza de fé declaremos: eis-me aqui, Senhor, cumpra-se em mim segundo o seu propósito. Tudo é dele, por ele e para ele. Nada foge do seu controle. Então não vou me preocupar, nem mesmo aqui agora, em quantos likes vou receber nesse vídeo. Estou descansado na fé perfeita que vem de Jesus. Se Ele me levantou para falar a uma só pessoa, amém. Se foi a 10, amém. Se foi a 1 milhão, amém. A glória é simplesmente para Ele. E se eu não fui chamado para falar, se eu estou aqui só enchendo linguiça, se essas palavras é só para mim mesmo, amém também. O meu interesse é unicamente Cristo, é unicamente glorificar o Reino e me encontrar aos pés do meu Senhor, glorificando a Deus. Deus abençoe a sua vida nesse precioso nome de Jesus. Amém.